Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos em mais uma oportunidade em uma exposição doutrinária online. Hoje o tema da nossa exposição será Motivos de Resignação. Tema este que está embasado no item 12 e 13, Motivos de Resignação, no capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Ainda vamos utilizar como referência, como subsídio nessa exposição, um livro muito encantador chamado Busca e Acharás, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pela editora FEB e Ideal. Então, irmãos, para começar a comentar um pouquinho sobre esse item, motivos de resignação, que é algo tão tocante quando a gente fala na palavra resignação, resignar. Eu vou iniciar lendo um pequeno texto do Emmanuel que se encontra no livro Busca e Acharás, intitulado Abrigo Íntimo. E o texto diz o seguinte: pedes abrigo no tumulto que habitualmente aparece diante das grandes renovações. Entretanto, as possibilidades para o levantamento de semelhante refúgio estão em ti mesmo. Rememora a proteção sob a qual vieste ao plano físico. De nada dispunhas além do amor com que te acolheram. No entanto, não te faltou apoio para o crescimento, nem luz bastante para que se te clareasse os pensamentos. Relaciona os empréstimos da vida com que ao mundo te vinculaste. Oportunidades que te honraram, afetos que te surgiram, meios que obtiveste, lições que te enobreceram. Soma as bênçãos que te enriquecem e pensa na aplicação respectiva que se te pede para a elevação do futuro. Constrói por dentro do próprio ser o abrigo de entendimento que solicitas, no qual possas desfrutar segurança e irradiá-la de ti. Agradeça a tarefa que a vida te concedeu. Trabalha confiando no êxito do bem. Usa os patrimônios da vida sem desperdiçá-los. Não retém as vantagens com evidente prejuízo dos outros. Se arraste, corrige-te sem precipitação em desespero. Não admitas o fracasso por perda definitiva e sim por ensinamento necessário ao triunfo. Aceita os outros como são sem violentar-lhes o modo de ser e sem permitir que te destruam as realizações e os ideais. Segue o teu próprio caminho, compreendendo e amando sempre. Assume as responsabilidades com que te deves conduzir, sem qualquer intromissão no comportamento alheio. Participa da existência, ofertando as tuas atividades ao montante do benefício comum. Não te retardes em sombras de ressentimento e irritação contra experiências de que ainda precisas. Segue adiante, pensando no bem, falando para o bem, agindo no bem e edificando para o bem, sem perder o tesouro das horas. E suceda o que suceder, estarás em segurança, porque assim reconhecerás que a segurança inviolável em nós é a presença de Deus. Esse texto, amigos, ele é um lindo relacionamento com a resignação. Quando a gente fala sobre o termo resignação, a gente se defronta com outro tema também, que é a dor. Porque o que é senão a resignação, senão a força de se levantar ante uma dificuldade, ante uma dor, ante um empecilho, ante um acontecimento muito triste. Infelizmente, quando a gente trabalha com a resignação, a gente não
acaba se desviando muito e falando inteiramente sobre a dor. Que é comum se a gente for pensar e refletir um pouquinho sobre a literatura espírita, ou até mesmo buscar esse conteúdo lá no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar que a dor ela está totalmente relacionada com o nosso crescimento espiritual. Num primeiro momento, é de fácil compreensão isso. As palavras são fáceis de ser compreendidas e entendidas. Só que vivenciadas é uma outra questão. Quando a gente vivencia a dor, muitas vezes, é difícil da gente encarar essa lógica de que a dor, ela é um impulso para o nosso crescimento. Muitas vezes é muito difícil a gente compreender isso no momento da dor. Mas o que a gente tem que fazer, então, quando a gente se encontra nesses momentos de dor e não consegue pensar em nada, em nenhum subsídio para a gente nos acalmar? Então, por isso mesmo que eu achei tão bonito esse texto do Emmanuel e decidi trazer para a nossa reflexão também. Às vezes, quando o mundo exterior a nós está tumultuado, às vezes, quando tudo parece tão perdido, às vezes a gente precisa silenciar os nossos pensamentos e guardar um momento íntimo conosco, buscando as forças para nos levantarmos ante essas situações, buscando os recursos em nós para alcançar essa elevação, encontrarmos forças para seguir adiante, apesar das dificuldades. Que quando a gente encarna aqui no plano físico, a gente precisa fazer um esforço hercúleo para nos lembrarmos o porquê estamos aqui, o porquê lutamos, o porquê decidimos, por exemplo, pelo trabalho que estamos, seja este na casa espírita, seja esse o trabalho na sociedade, no emprego, né, propriamente dito, o trabalho entendido como sendo ocupação útil, como o caso da nossa família, o trabalho que a gente desempenha com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos netos, sobrinhos, etc. Então é importante que a gente não se desvie também das nossas responsabilidades. O que não pode acontecer é quando a gente enfrenta um tormento, deixar que esse pequeno tormento, essa pequena situação, defina a nossa vida, defina o nosso passado, defina o nosso presente, defina o nosso futuro. Deixar que um momento de queda defina a nossa existência. Só que aí a gente precisa lembrar de uma coisa básica. Somos espíritos imortais. E quantas outras quedas não tivemos ao longo da nossa existência? Ao longo do nosso processo evolutivo. E é importante a gente tocar nessa palavra, processo evolutivo. Porque às vezes a gente entende a palavra evolução como sendo algo positivista. Não no sentido filosófico, mas positivo, sendo uma palavra positiva, que a evolução só é algo bom. Mas, na verdade, a evolução ela também pode ser ligada a algo ruim. Você pode evoluir para pior, você pode evoluir para o bem. Evolução significa, propriamente dito, o avançar. Então, nesse termo, seria o mais correto a gente dizer progredir, quando a evolução é positiva. E quando é negativa, a gente regrediu ou estacionou. Lembrando que a gente nunca regride. A gente nunca anda para trás nos nossos conhecimentos intelectuais e morais. A gente pode estacionar. E temos que nos esforçar, meus irmãos, para que quando a gente passa por uma situação difícil, passa por um momento de dor, não estacionarmos. Não transformarmos aquela situação em um looping eterno que a gente volta sempre àquela situação.
volto sempre naquela situação de um colega de trabalho gritando comigo, volto naquela situação de algum familiar sendo desagradável comigo, e aí eu vou acabar sendo amargurado, vou acabar tendo uma raiva involuntária muitas vezes, só de lembrar a situação, gera um gatilho na minha mente. É importante que quando a gente reflete sobre a resignação, o que é resignação propriamente dita? Como a gente pode nos resignarmos ante as dificuldades? Resignar fala-nos de atitudes. Nessas situações que eu descrevi, o que será que seria resignação? Será que o melhor de tudo não seria perdoar o colega de trabalho, perdoar o irmão lá que nos ofendeu, que inventa mentiras e fofocas da gente, e seguir em frente? Ou ficarmos apenas no eterno looping? Essas são situações relativamente mais tranquilas, entre muitas aspas, de enfrentar. Mas é, por exemplo, quando a gente enfrenta um desencarne de um ente querido e amado. O que será que é resignação nessas situações? O primeiro passo nessas situações é enfrentar o luto. Como a psicologia nos recomenda, como a medicina nos recomenda, a gente precisa passar pelo estado do luto. Nós ainda, como seres humanos, encarnados, em um corpo físico, a gente precisa que o nosso corpo físico entenda o luto. Então, infelizmente, a gente precisa encarar os estágios, as fases do luto. Aí é o primeiro passo para a resignação. O segundo passo é a aceitação de toda essa situação, depois dos estágios do luto, que muitas vezes a gente pode lembrar da pessoa, e é muito bom lembrar com amor das pessoas, mas também pensar que o desencarne é uma grande viagem, que quando a gente está encarnado, a gente tem duas grandes verdades: o nascimento, quando a gente encarna, e o desencarne, quando a gente passa para a grande viagem. E os aprendizados nesses dois grandes eventos na nossa vida espiritual, nesse lado da vida, quanto encarnados. Porque depois que a gente desencarna, também tem outros muitos aprendizados para a gente enfrentar, para a gente visualizar. Então, são duas faces da mesma moeda. Os aprendizados aqui quanto encarnados e depois quanto desencarnados. Porque estamos matriculados nessa grande escola que se chama Terra e que um dia, com certeza, a gente vai ir para outras escolas, conforme a gente for progredindo. Pois bem, esses são os passos da resignação. Existem muitos outros. E esses passos são individuais para cada indivíduo. Porque cada indivíduo é um espírito imortal que teve suas experiências. Para muitas pessoas, passar pelo desencarne pode ser relativamente simples, mais simples não, maior assimilação. Ou muitas vezes, para outras pessoas, será extremamente difícil, em que muitas vezes os casos vai precisar de tratamento médico, psicológico, e está tudo bem. Essa é uma das grandes dores que a gente tem, que é o desencarne. Por isso, devemos saber viver também esses desencarnes de pessoas queridas, de pessoas amadas e de pessoas que fazem parte da nossa história. Mas também há outras dores que podem movimentar as nossas fibras íntimas. Por exemplo, o desemprego. Você está num emprego muito bom, estável, onde achava que nunca iria ser demitido, e quando vê, da noite para o dia, puf, você foi demitido. Aí a dor vem.
E com razão, porque muitas vezes a gente se dedica extremamente ao nosso trabalho. Vide emprego. E muitas vezes acaba que a gente é demitido por N situações, não necessariamente por nossa capacidade, mas instabilidade do mercado, algum evento aleatório, enfim, alguma situação que não estava programada para a vida da empresa, né, ou de alguma coisa semelhante, que é uma grande dor. Mas o que fazer? Novamente surgiu a mesma palavra que a gente estava comentando com o luto: a aceitação. Precisamos aceitar a dor. Parece pesado a gente falar isso de aceitar a dor, porque muitas vezes a gente fica numa revolta e acha que aquela dor não nos cabe, que aquela dor não serve para a gente, que aquela dor foi um evento aleatório. Na ecologia a gente chama dos eventos estocásticos para se referir aos eventos aleatórios. E muitas vezes a gente acha que a dor é um evento aleatório na nossa vida e como um raio caiu de forma aleatória. Mas, se a gente for voltar às recomendações do primeiro texto do Emmanuel, as nossas vidas íntimas, nos fecharmos e nos questionarmos, realmente, vamos descobrir que, na verdade, aquela dor serviu para a gente, serviu para o nosso aprendizado, serviu para a nossa vida, serviu para a gente nos levantarmos e sermos mais fortes. Porque, às vezes, a dor traz aspectos da gente que a gente não conhecia e que precisam ser trabalhados. Que em um momento, talvez, que não estivesse em um momento de dor, talvez a gente não saberia reconhecer isso. E aí que está o detalhe? A dor, todas as dores que a gente vive, desde aquelas mais pequenas até aquelas maiores e que muitas vezes dão um giro de 360 na nossa vida, elas têm um porquê, elas têm um motivo, têm uma razão de ser. Assim como tudo na natureza tem uma razão de ser, as dores também têm uma razão de ser, porque estão nas leis da natureza. E nós, como os espíritas que somos, sabemos que as leis da natureza são as leis de Deus, que são sinônimos. Lei de Deus e lei de natureza são sinônimos. E que a gente precisa passar por essas dores. Infelizmente, a gente precisa passar por elas. Infelizmente, a gente fala porque a gente sabe o quanto é difícil passar pelas dores. Mas aí, quando a gente vai para o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Jesus deixa bem claro: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas a gente, com nossa pequenez que somos, muitas vezes não sabemos identificar essa consolação. Muitas vezes a gente acha que essa consolação vai cair do céu, sem esforço nenhum. Mas muitas vezes a consolação, essa resignação, essa força para a gente seguir em frente é necessária para o nosso crescimento. É necessária para nós despertar muitas vezes para a vida espiritual. Porque a gente sabe, infelizmente, a gente vive uma vida muito materialista. Isso, na verdade, demonstra a nossa natureza de espíritos de terceira ordem. Vivemos uma vida totalmente material, isso é verdade. Mas por que aos poucos a gente não consegue caminhar e largar daquele materialismo vicioso que muitas vezes a gente está imerso? E ir espiritualizando a nossa vida aos poucos. Por isso que às vezes a gente precisa daqueles artifícios, de um artifício especial chamado dor, para nos abrir os olhos para a verdadeira vida, para nos abrir os olhos para verdadeiras experiências. A gente pode até chorar, mas que tenhamos a coragem de erguer a cabeça
e seguir em frente. Seja quando a gente passa por um desencarne, seja quando a gente passa por uma situação de desemprego ou, enfim, qualquer outra situação, que tenhamos a coragem de levantar a nossa fronte e seguir em frente, nos reconstruirmos, renascermos. Esse processo constante que temos de cada dia renascermos. Cada dia passar por pequenas mortes, abre aspas, e renascermos. Sermos a nossa melhor versão todos os dias. Porque a gente sabe, quanto espíritos imortais, que esta existência é a melhor que temos, intelectual e moralmente. E a próxima existência será melhor ainda. E cada dia que nasce, a gente é um pouquinho melhor. A gente pode não notar isso no primeiro momento, mas com o passar do tempo, eu tenho certeza que a gente vai ver esse progresso. A gente vai ver essa força que tenhamos para seguir em frente. Viver, amar, tudo isso faz parte dessa caminhada na qual estamos inseridos. Tudo isso faz parte da existência humana. E isso é muito belo quando a gente observa tudo isso. Quando a gente observa e olha a vida à nossa volta. O que faz que a gente vê toda essa beleza e toda essa diversidade da vida à nossa volta, de nós mesmos. Isso torna todas as coisas bonitas. Às vezes o caos que a gente enxerga no primeiro momento, ele é a pacificação no futuro. Porque muitas vezes é necessário que a gente trabalhe e veja todas essas situações, passe por todos os caos para renascermos. Porque é naquela confusão na terra que a semente vai quebrar sua dormência, vai eclodir, enfrentar toda a terra, depois enfrentar todas as intempéries da atmosfera, crescer, gerar folhas e, por fim, frutos e sementes que vão cair na terra e continuar o seu processo evolutivo. E é assim conosco mesmo. Muitas vezes a gente tem que ter coragem para passar por aqueles momentos de dor, quebrar a nossa dormência e crescer na diversidade, crescer onde formos semeados, nascermos, renascermos onde fomos semeados. Porque aonde fomos plantados tem um motivo de ser, tem um motivo de estar e tem um motivo para que a gente se encontre lá. E é isso que faz com que a vida seja bela. O acaso não existe, amigos. O acaso é fruto da nossa mente sendo materialista, sendo espíritos de terceira ordem como somos. Mas encararmos a vida, encararmos o mundo, é necessário para que a gente tenha esse movimento de despertar da consciência, despertar para a realidade. E quando a gente pega um trecho, a frase inicial do item 13 do Motivos de Resignação, que tudo faz parte de uma percepção que temos da dor, da vida. Kardec nos fala que o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ou seja, enquanto mais a gente fica num loop, relembrando desafetos passados, relembrando sofrimentos, mais a gente vai estar prolongando as nossas dores. É preciso não que a gente passe uma borracha e nunca mais lembre daquela situação, mas é importante que a gente aprenda uma coisa com aquela situação dolorosa
siga em frente, e quando volte a lembrar dela, aquilo não nos abale tanto. Só que para tudo isso precisa de tempo. Assim como as árvores necessitam do tempo para florescer, para frutificar, a gente precisa do nosso tempo também para assimilar os conhecimentos. Voltando também ao livro Busca e Acharás, tem um poeminha do Emmanuel muito simples que eu gostaria de deixar como mensagem de encerramento nessa exposição doutrinária. Né? No final a gente vai realizar uma prece ainda. Mas para encerrar essa exposição doutrinária, Motivos de Resignação, esse poema do Emmanuel, ele é cirúrgico, ele é profundo e ele justamente vai nos falar sobre tudo aquilo que a gente comentou nessa exposição. E o item é o item 15, intitulado Aceitação. Aceita a própria vida sem dela reclamar. Inibições no corpo, aulas na própria alma. Lar atribulado, escola redentora. Provações e tropeços, testes de promoção. O quadro em que te vês, apoio que precisa. Luta e renovação, Deus faz sempre o melhor. Ele é muito cirúrgico, principalmente que a gente estava comentando. Aceita a própria vida sem dela reclamar. Provações e tropeços, testes de promoção. Luta e renovação, Deus faz sempre o melhor. Que tenhamos essa última frase na nossa mente. Deus faz sempre o melhor. E sempre fará o seu melhor para o nosso crescimento. Então, irmãos, vamos realizar uma pequena prece de encerramento. Convido a todos os irmãos a fechar os olhos físicos, elevar os pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga. Que possamos estarmos fortes e sermos fortes em todas as situações que enfrentemos. Que saibamos valorizar cada momento da nossa vida e que saibamos fazer da nossa vida um cântico para a vida, para o amor, e que aonde a gente foi plantado, sejamos instrumentos da tua paz, Senhor, da tua paz redentora, do teu amor redentor. Que na hora da dúvida possamos pensar que Deus sempre faz o melhor. Que na hora da dúvida possamos encontrar os subsídios na gente e escutar a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha e que possamos refletir sobre o bem e seguir o nosso caminho da melhor forma possível, amando e renovando-nos no teu afeto e no teu amor, Senhor. Que saibamos valorizar a vida que ganhamos, a vida que desempenhamos e todos os trabalhos que desempenhamos. E que possamos ser felizes da nossa maneira, com as nossas escolhas e com os nossos bens aqui na Terra. Obrigado a todos os irmãos, que assim seja. Então, irmãos, estas eram as reflexões do dia 12 de abril
de 2024. Encerramos, então, desejando votos de muita paz a todos os irmãos e que tenham um ótimo final de semana.